seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome de Jesus Cristo, a prosperidade tocando na tua vida, entrando na tua casa, na tua família, nos teus negócios, em todas as áreas da tua vida. O Senhor desfazendo laços, quebrando toda arma forjada do inimigo contra a tua vida, contra a tua casa. Oramos também para que toda inveja, toda contrariedade não prospere na tua vida, contra você, contra a sua família, mas que você e tua casa estejam totalmente guardados e resguarnecidos pelo Senhor nosso Deus. Meu Deus, eu oro também por toda pessoa que está doente, fisicamente ou emocionalmente, e oro pela saúde dela total e completa, e declaro saúde, saúde total no teu corpo físico, saúde nas células do teu corpo, saúde no teu sangue, saúde nos órgãos internos, nos teus pés, nos teus joelhos, nas tuas pernas. Todo o peso saia das tuas pernas, todo o cansaço saia das tuas costas, e que haja restauração total no teu corpo, nos ligamentos, restauração nos nervos, que todo tipo de dor, de agulhaço, renda-se a Jesus Cristo, toda artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Também oro, Pai, no nome de Jesus agora, para que toda mulher que não consegue engravidar seja tocada por Ti e que haja um milagre. Jesus Cristo te dá saúde, Jesus Cristo te dá saúde. O que é impossível aos homens é possível para Deus. Ele disse: imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Que os doentes sejam curados agora, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Eu quero começar hoje dizendo a você que Deus é aquele que tem o poder de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É por isso que eu quero começar essa oração com um testemunho que eu li antes de começar aqui a oração hoje. Um testemunho maravilhoso. Deus tem feito grandes maravilhas. E olha esse testemunho aqui. Minha sobrinha, Thalita é o nome dela, estava tentando engravidar há 2 anos e seu esposo estava em acompanhamento médico, com a recomendação de fazer inseminação. Mas colocamos esse desejo em oração, inclusive na campanha de final de ano com o Senhor, e o milagre de Deus está a caminho. Ela está gestante. Sempre enviava as orações para ela e disse que estava na campanha por esse milagre. Hoje estamos imensamente gratas a Deus. Que Ele abençoe grandemente sua vida. Obrigado por tanto. Quantas vezes vocês já ouviram aqui mulheres que conseguiram engravidar? Mulheres que entraram aqui nas lives que não conseguiram engravidar, quantos testemunhos já recebemos? Por isso, compartilhe essa oração com toda mulher que não consegue engravidar também. Nós vamos orar hoje, mais uma vez. Estamos orando, o Senhor tem me tocado de orar por mulheres que não conseguem engravidar e eu vou estar orando hoje novamente por isso. De repente você conhece um familiar próximo seu que a mulher está tentando engravidar, não está conseguindo. Deus pode tudo. Amém? E quando estávamos começando a oração hoje aqui, Deus me deu eu não sei se é nome ou se é apelido, talvez a maneira como alguém da família chama carinhosamente essa pessoa, mas Deus me deu a palavra Adi. Adi. Provavelmente alguém é chamado assim, de Adi. Seja você quem for, que alguém chama você na família assim. Eu quero declarar uma palavra profética sobre a tua vida. E a palavra é que lá na frente você vai entender por que Deus permitiu algumas coisas na sua vida. Fique em paz, porque Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra hoje com você, e o que Deus colocou no meu coração são promessas. Promessas que vão se cumprir
se nós nos mantivermos firmes, buscando a Deus, na presença de Jesus, com os nossos pés na rocha que é Cristo. Tem promessas que se cumprem se permanecermos com os nossos pés na rocha. A rocha é Jesus. Nós precisamos permanecer em Jesus. Por isso, em Abacuque capítulo 2, verso 3, olha o que está escrito, Abacuque 2, 3. Ainda que demore, espere, porque certamente virá. Se você mantiver Deus em primeiro lugar em tudo que você fizer, Ele promete que coroará os seus esforços com sucesso. É por isso que tudo que você precisa fazer é permanecer fazendo a vontade de Deus, com seus pés na rocha, vivendo o Evangelho, crendo que Deus vai operar na sua vida. A resposta que nós estamos aguardando, a oração que estamos fazendo, aquilo que sonhamos, que desejamos, a Bíblia diz aqui, virá. É por isso que eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida. Porque eu sei que colocando Deus em primeiro lugar, todo o restante vai ser cuidado por Deus. Todo o restante. Ele é o cabeça. Ele tem que estar em primeiro na minha vida. É por isso que esse texto diz, ainda que demore, espere, porque certamente virá. A promessa de Deus acontecerá. Quando colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, nós temos a certeza de que Deus honrará nossos esforços, de que todo o nosso trabalho não é em vão, tudo aquilo que temos feito Deus honrará, Deus é fiel para cumprir as suas promessas. E o Senhor encheu meu coração para trazer essa palavra para você hoje. 4 promessas de você manter os seus pés na rocha que é Cristo. Não desanima, não para, não olha para trás, não presta atenção em quem vai caindo ao seu redor e tenta puxar você para estar, sabe, na mesma posição que ela está, às vezes fora do caminho do Senhor. Não deixa, sabe, que o inimigo, ele tire você daquilo que Deus está colocando no seu coração, de ficar firme, de cada vez se entregar mais, cada vez se render mais. Há uma necessidade muito grande, de nós estarmos rendidos ao Senhor. Há uma necessidade de cada vez mais estarmos com o nosso coração aberto em obediência a Deus, para que Deus possa fazer na nossa vida aquilo que Ele quer. Um outro texto que é uma promessa de Deus está lá em Êxodo 14, 14, que diz, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. O Senhor lutará por você. Então pare de dar ouvidos aos críticos, aos contrários, às perseguições no teu trabalho, às perseguições na igreja, às perseguições na família. Mantenha-se firme, mantenha-se confiando em Deus. Ele vai lutar por você. Essa é uma promessa maravilhosa. Sempre teremos pessoas difíceis tentando nos perturbar, roubar nossa paz, nossa alegria. Mas você não precisa responder a todos os críticos. Você pode decidir seguir o caminho certo e deixar Deus lutar as batalhas por você. Então mantenha-se firme buscando a Deus e Ele vai te honrar. Mantenha-se firme na presença de Deus e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Não deixe o diabo enganar você. Não deixe ele tirar você da presença do Senhor. A Bíblia diz, o Senhor pelejará por você. O Senhor pelejará por você. Você não vai ter que falar nada. Você não vai ter que levantar um dedo, você só vai ter que orar. E Deus vai te dar vitória em meio a essa adversidade. Eu sei que muitas vezes tem situações que nos forçam a dar uma resposta, a nos posicionarmos, mas a melhor resposta que nós damos a tudo aquilo que é contra é na oração, porque nada resiste o poder da oração. Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Essa é uma promessa maravilhosa de Deus para você. É por isso que Jesus ensinou,
Se te baterem numa face, oferece a outra. Se alguém quiser andar contigo uma milha, vai com ele 2. Se alguém quiser tirar a tua capa, dá para ele a túnica também. Sabe o que Jesus está me ensinando? Jesus está me ensinando a nós ignorarmos algumas coisas. E tudo isso é propósito de Deus, para você ter a justiça dele no teu caminho. Então, receba essa palavra como uma palavra de Deus para a sua vida. Também tem uma outra promessa, é a terceira promessa de hoje. Escreve aqui nos comentários, eu recebo essas promessas. Escreve aí, eu recebo essas promessas, porque são promessas de Deus. Diz respeito a mim, diz respeito a você. Escreve aí, eu recebo essas promessas na minha vida. Amém? Nós estamos orando para a prosperidade entrar na nossa vida. Então, receba aí essa promessa de Deus. A terceira promessa está lá em Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Sabe o que significa esse texto? Significa que o que Deus fez pelos outros, Ele também pode fazer por você. Ele curou os cegos, Ele pode curar os cegos. Ele libertou os oprimidos do diabo, Ele pode libertar os oprimidos do diabo. Ele trouxe salvação numa casa, Ele pode trazer salvação na tua casa. Ele batizou no Espírito Santo. Você também pode ser batizado no Espírito Santo. Entenda, tudo que Jesus fez, todo milagre, todo sobrenatural, tudo aquilo que Ele disse, Ele pode fazer por você também. Então essa é uma promessa maravilhosa. Ele fez lá, Ele pode fazer por você. Então, às vezes as pessoas pensam, eu vou orar só pela saúde, eu não vou orar pelas minhas finanças. Mas Jesus abençoou as finanças de Pedro. Jesus abençoou as finanças de Pedro. Jesus multiplicou pães e peixes para alimentar uma multidão. O que eu quero dizer com isso? Que Deus é Deus, gente. Deus é Deus. O que Ele fez, Ele pode fazer, ainda numa magnitude muito maior. Jesus é o mesmo. Ele continua operando milagres, Ele continua transformando vidas, Ele continua transformando muitos Zaqueus, coração de Zaqueus. Ele continua transformando muito Pedro, duro, difícil. Ele continua libertando, Ele continua operando, Ele continua fazendo milagres. Essa é uma promessa de Deus para você. Sabe, Deus não parou na história. Jesus não parou há 2000 anos atrás. Jesus está vivo. Jesus morreu na cruz, mas ressuscitou. Então, quando eu lembrar de Jesus, eu não tenho que lembrar de um Jesus apenas crucificado. Eu sei que Ele morreu pelos meus pecados, mas eu sei que ao terceiro dia, Ele saiu daquela tumba. Ele saiu daquela tumba glorioso. Ele saiu daquela tumba totalmente, sabe, para ser um intercessor em meu favor, em teu favor. Então Jesus pode, amém? Jesus pode operar milagres. Eu não sei qual é a tua necessidade, eu não sei qual é a dor da tua alma, eu não sei o que você está passando, mas eu sei que o mesmo Jesus que mudou o destino por onde Ele passou, toda pessoa que chegava a Ele, toda pessoa que Ele cruzava no caminho, tinha a sua vida transformada. Bem, a sua vida pode ser transformada também por Jesus, porque Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é eternamente. Você crê nessa palavra? Essa é uma palavra profética, que Deus está falando com alguém aqui. Escreve aqui nos comentários, o mesmo Jesus. Escreve aí, o mesmo Jesus. É o mesmo de ontem, hoje e o será para todo sempre. É o mesmo Jesus. É o mesmo Jesus. Creia nele. Amém? Ele tem todo o poder. Eu creio, Ele tem todo o poder. Continuando, a quarta promessa, eu gostaria que você recebesse essa promessa, está lá em Deuteronômio capítulo 8, verso 7. Pois o Senhor, o seu Deus, está levando você a uma boa terra, uma terra com riachos, fontes profundas e jorrando nos vales e colinas. O lugar que Deus te envia não falta. Eu vou repetir. O lugar que Deus te envia não falta. O lugar que Deus te envia não falta. Essa é uma palavra profética para alguém que está aqui. E Deus está dizendo, o lugar que Ele te envia não falta.
Você crê nisso? Que o lugar que Deus te envia não falta? Escreve aí, o lugar que Deus me envia não falta. Essa é uma promessa de Deus, Deuteronômio 8:7. Se Deus te direcionou a algo, se Deus está te conduzindo a algo, não vai faltar. Porque o que Deus fala, Deus sustenta. O que Deus fala, Deus sustenta. Então, se Deus falou para você ir para um determinado lugar, lá não vai faltar. Lá Deus vai te abençoar. Foi assim com Elias, no ribeiro de Querite. Foi ali que Deus sustentou ele com pão vindo da boca de corvos e uma água. Não tinha em todo Israel, mas no ribeiro tinha. E quando secou, Deus enviou ele a uma viúva e ali também sustentou ele. Bom, essa é a palavra de Deus para você. O lugar que Deus te envia, Ele também vai sustentar. Amém? O lugar que Deus te envia, Ele também vai sustentar. É a palavra profética para a tua vida. O lugar que Deus te envia, Ele sustenta. Amém? Eu quero dizer para você, não vai faltar. Porque se Deus enviou, Ele vai sustentar. Se Deus deu a ordem para você abrir as portas do teu negócio, Ele vai sustentar. Olha que promessa maravilhosa. É uma promessa maravilhosa. Agora, todas as promessas de Deus, as 4 que eu falei aqui hoje, as 4 vão se cumprir na sua vida se você permanecer na presença de Jesus Cristo, se você permanecer na presença de Deus. E eu sei de uma coisa, a guerra espiritual que nós enfrentamos, porque existe uma guerra espiritual, tem gente que quer ignorar a realidade das coisas espirituais. A guerra espiritual que nós enfrentamos tem um objetivo, e o objetivo é nos tirar da presença de Jesus. O objetivo é nos tirar da presença de Jesus. Os escândalos é para te tirar da presença de Jesus. As perseguições é para te tirar da presença de Jesus. Sabe, os problemas da vida que vêm para te pressionar, para te afligir, para trazer tristeza para a tua vida, tristeza para o teu coração, só tem um objetivo: tirar você da presença de Jesus. O diabo quer te aborrecer. O diabo quer te aborrecer, ele quer te tirar da presença de Jesus, ele quer te tirar das orações, ele quer te enfraquecer. Você sabe que no início do ano, muitas pessoas disseram isso para mim e eu fiquei até assustado, porque já fazem mais de 6 anos que eu estou aqui no YouTube e eu nunca tinha visto assim uma sequência tão grande, sabe, de pessoas que ao mesmo tempo falaram isso para mim. Mas aqui no início do ano foi assim, muitas ao mesmo tempo. Disseram assim, eu não consigo orar, eu estou desanimado, eu estou depressivo, sabe? E eu fiquei preocupado, com as pessoas, porque assim, você sabe que quando as coisas acontecem assim em números grandes, você fica assustado, você fica preocupado, porque isso é um ataque espiritual. E tem pessoas que literalmente estavam debaixo de ataque. Pessoas que pararam na fé quando virou o ano, estacionaram. O inimigo tentou tirar elas da presença de Deus, sabe? Talvez com lutas dentro de casa, talvez com desânimo, com depressão. Mas eu venho aqui para dizer para você, eu tenho orado, isso tem mudado, graças a Deus, mas eu venho aqui para declarar essa palavra. Não pare por nada. Não deixe o diabo sabotar a tua fé. Não deixe ele tirar os teus pés da rocha, os teus pés de Jesus Cristo. Aí você diz assim, não, mas eu pequei. Eu fiz o que não devia, eu errei. Eu andei no mundão. Você se arrepende disso? Você quer voltar para Jesus? Jesus, Ele te ama, tem propósito na tua vida. Eu tenho certeza que Deus, Ele perdoa aqueles que vêm com o coração arrependido. Se você está com o seu coração arrependido, Ele tem o poder de te perdoar. Ele tem o poder de lavar as tuas vestes. Ele tem o poder de renovar a tua fé. Pode voltar para Jesus. Volta para Jesus. Lembra do filho pródigo? Tinha tomado uma das piores decisões da vida dele. Tinha desonrado o pai. Estava quebrado, destruído, e ele pensou, vou voltar para ser um trabalhador na casa do meu pai. E quando ele
ele apontou na casa do pai, talvez no portão. O pai foi lá, abraçou ele, restaurou o lugar dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é porque você estava afastado que você deixou de ser filho. Deus te ama, você é filho dele, então volta. Volta porque Deus vai restaurar a tua vida. Aí você diz, mas é tão injusto. E depois de eu ter feito tudo quanto era coisa errada, eu voltar para Jesus agora. Deixa eu dizer para você, Jesus morreu na cruz por pecadores. Jesus morreu por pecadores. Nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus, todos nós aqui. Amém? Todos nós. Eu careço da graça e da misericórdia de Deus todos os dias da minha vida. Você também. Então volta para Ele. Volta enquanto há tempo. Amém? Volta enquanto há tempo. Te arrepende. E eu tenho certeza, está escrito que Ele te perdoará. 1 João, está escrito, verso 8, 9 e 10 do capítulo 1. Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo. Ele tem o poder. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo que nós temos declarado aqui. Também quero falar rapidamente para você do meu devocional, Café com Jesus. Esse livro aqui extraordinário, que tem abençoado a vida de muitas pessoas. É um devocional, uma palavra para cada dia do ano. Aqui o versículo bíblico, aqui as direções para o teu dia, aqui uma oração para você fazer comigo e aqui uma oração que você vai fazer. Você vai pegar uma caneta e vai escrever aqui. Tá? Eu convido você a adquirir esse livro lá no meu site www.vinicius7.com.br. E agora, segunda-feira, eu tenho um anúncio importantíssimo para quem é aluno da Academia Kingdom Global. Tá? Segunda-feira eu vou dar um anúncio aqui importantíssimo para quem é aluno da Academia Kingdom Global. E você não pode perder, tá? Inclusive vai ter a oportunidade de você se tornar aluno da academia. O que é essa academia? A academia é um treinamento que eu dou toda semana de direção. Já tem vários vídeos lá. Mas toda semana nós estamos dando direção para as pessoas, certo? Temos podcasts exclusivos lá, inclusive essa semana, não sei se essa semana ou na próxima, vai sair 2 podcasts exclusivos dentro da academia, tá? Então é incrível e você não pode ficar de fora, ok? Esse é o meu convite para você que ainda não é aluno da academia. É só você ir lá no meu site www.vinicius7.com.br e se tornar nosso aluno. E o outro anúncio que eu tenho é que amanhã nós vamos ter Santa Ceia na igreja que eu congrego, na igreja que eu e minha esposa também pastoreamos. Somos um dos pastores, de um corpo de pastores da igreja. E domingo agora temos Santa Ceia. Eu vou estar ministrando, tá? Eu vou estar ministrando sobre adoração e o alabastro. Você vai realmente se identificar com essa palavra e você vai entender a natureza do adorador, tá bom? Então, esse domingo, se você quiser estar junto conosco, vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, anota aí, 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Domingo, 9 da manhã. Então, se você mora em São Paulo, para você ter uma ideia, todo domingo nós temos pessoas que vêm de fora do país para estar na igreja conosco. Todo domingo. É dos Estados Unidos, é da Europa. Já veio gente, olha só, para assistir um culto. Já veio gente do Japão. Para poder estar junto conosco aqui na igreja. Então as pessoas vêm todo domingo. Nós recebemos pessoas de todo o Brasil aqui e de fora do Brasil. Então, se você quiser estar com a gente, você vai ser muito bem-vindo. Tá bom? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91, que diz assim: enquanto eu declaro o Salmo 91, coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração, tá? Coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração. Hoje tem programa também que vai passar na Rede TV, às 10 horas da manhã. Ore por nós, tá bom? Temos programa na Rede TV hoje às 10 horas da manhã.
Diz assim o Salmos 91: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu tenho uma coisa para dizer, tem uma pessoa aí, ela tem um comércio ou ela mora numa região que se chama Pedra, tá? Está relacionado à pedra. Eu falei tanto de pedra aqui, né? Jesus é a rocha e o Senhor me falou isso. Uma pessoa que mora numa região que o nome é relacionado à pedra. E eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, uma promessa que você recebeu o ano passado, coisas que você vai, esse ano você vai tocar nessas coisas que você recebeu como promessa no ano passado, seja você quem for, amém? Então pega aí como palavra de Deus. O Senhor também me disse, diga para o Antônio que eu estou realizando na vida dele muito mais do que ele tem me pedido. Antônio, e está vindo uma restituição no teu caminho também, Antônio, de algo que você está pedindo a Deus, e isso é o Senhor fazendo. O Senhor tem visto a tua busca, Antônio, o Senhor tem visto a tua entrega, o Senhor tem visto o quanto você tem se rendido a Ele. Por isso vem promessa de Deus aí para a tua vida, esse ano, Antônio, e restituição do Senhor para a tua vida. Eu quero orar por você. Vou orar por todos os pedidos que estão aqui nos comentários também, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti o pedido de oração de cada um dos Teus filhos que está aqui. Meu Deus, eu apresento as petições deles. Estamos hoje, Pai, no 13º dia, no 13º dia do nosso propósito, orando para a prosperidade entrar no nosso caminho. E queremos que essa prosperidade abunde na nossa vida, essa prosperidade entre na nossa casa, nos nossos negócios, nos nossos projetos, nos nossos sonhos. Essa prosperidade entre no nosso quarto, essa prosperidade entre na nossa vida espiritual, essa prosperidade entre nos nossos relacionamentos, nas conexões, nos acessos, nas oportunidades. Oramos, Pai. Eu oro em especial hoje, em favor de todos os negócios dos Teus filhos. Pessoas, Pai, que estão com negócios pendentes, que estão esperando recursos. Senhor, uma das promessas que foi liberada hoje aqui, Senhor, é a promessa de Deuteronômio, que o lugar que o Senhor leva, o Senhor também não deixa faltar. Por isso, ó Deus, toda pessoa que está sendo dirigida por Ti, toda pessoa que está ouvindo a voz do Senhor, não deixa faltar nada para ela. Traga uma provisão sobrenatural, traga recursos, traga bons negócios, traga acessos. Senhor, traga, Senhor, coisas que vão além até mesmo dos recursos financeiros. No nome de Jesus. Também oro, Pai, para que todo aquele que está doente seja curado. Eu oro por toda mulher que não consegue engravidar, para que o Senhor toque no ventre dela e que o Senhor restaure completamente, trazendo a cura. Jesus Cristo é da saúde agora. Toda enfermidade no útero, nos ovários, nas trompas, eu declaro, renda-se a Jesus Cristo. Toda enfermidade no homem, renda-se a Jesus Cristo e que haja cura total agora. Haja cura total e que o milagre venha para essa família. Oramos também, Senhor, para que todo câncer renda-se a Jesus Cristo, toda dor, toda artrite, artrose, toda alergia no corpo dessa pessoa, renda-se a Jesus Cristo. Essa pessoa, Pai, que está cansada, que não tem força, Pai. Essa pessoa que perdeu o ânimo, Senhor.
Meu Deus, que venha um fortalecimento do alto sobre a vida dela agora. Toque com teu poder, Jesus. Eu apresento todos os pedidos de oração aqui ao Senhor. Concordo em fé com cada pedido de oração e que seja feita a vontade do Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. 9 da manhã vou estar ao vivo, falando sobre prisões do passado, pessoas que não conseguem se libertar de pessoas lá do passado. Que Deus te abençoe, paz e prosperidade. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que a mão do Senhor está sobre esse lar, que toda a confusão está sendo dissipada agora, o desânimo, o cansaço, o sentimento de abandono, o sentimento de frustração. Oramos agora, Senhor, para que o Senhor fortaleça a vida de cada pessoa que está nessa oração. Que o pai, a mãe, os filhos, o lar seja fortalecido pela presença gloriosa e poderosa do Senhor Jesus. Quebra agora, Senhor, todo ataque espiritual contra essa família, toda difamação, mentira, invenção, calúnia, malfazejo, oração contrária, espíritos de inveja, maldade, engano. Senhor, proteja esse lar. Cobre, Senhor, este lar com o precioso sangue de Jesus Cristo. Pedimos a proteção do Senhor. Pedimos o livramento do Senhor. Também oramos para que a prosperidade entre. Oramos para que a vida entre. Oramos para que a alegria entre. Oramos para que a força de Deus entre, no nome de Jesus Cristo. Meu Pai, que essa casa, essa família venha caminhar debaixo de céus abertos. Abre caminhos, livra-os, Pai, daquilo que eles não podem ver, no nome de Jesus. E declaramos: o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o socorro bem presente na angústia, o Senhor é a nossa justiça. Sim, Pai. E também, ó Deus, te peço, acalma o coração dessa pessoa. Acalma, Senhor, essa pessoa que está preocupada com seus compromissos, com suas responsabilidades. Essa pessoa, Pai, que tem chorado. Essa pessoa, meu Deus, que tem pedido uma solução, que tem pedido, Senhor, um caminho para sair dessa adversidade, dessa luta. Que o Senhor dê vitória a ela. Espírito Santo, é Tu quem nos pega pela mão e nos conduz para fora de problemas. Por isso, Pai, no nome de Jesus, pega a nossa mão. Toda pessoa que está aqui nessa oração agora e que está clamando o nome de Jesus, Senhor, pega a nossa mão e nos tira para fora de situações, nos tira para fora de problemas, nos tira para fora, Senhor, de perturbações, de furacões, de tempestades, de dias maus. Nós confiamos em Ti, nós confiamos que a Tua presença está conosco, a Tua presença está conosco. Senhor, toda alegria que precisamos, toda força que precisamos, toda a capacidade que precisamos, vem do Espírito Santo. Espírito Santo, Tu é amigo fiel. Espírito Santo, Tu é aquele que não nos abandona. Espírito Santo, Tua presença está constante em nossa vida e confiamos em Ti, doce e amado Espírito Santo. Invocamos a presença do Espírito Santo e Te pedimos, Senhor, encha-nos do Teu favor, encha-nos de mais de Ti, Senhor, encha-nos da essência de Jesus. Aleluia! A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Consagramos o dia de hoje ao Senhor, para que hoje seja um dia maravilhoso, seja um dia de milagres, seja um dia de maravilhas, seja um dia onde possamos ver e viver o extraordinário de Deus. Entregamos tudo nas mãos do Senhor. Entregamos tudo nas mãos do Senhor.
Inclusive, Senhor, cada hora desse dia, cada momento desse dia, nossos filhos, nosso casamento, nossas decisões, tudo, Espírito Santo, entregamos a Ti. Amém. Glória a Deus. Diga assim comigo: bom dia, Espírito Santo. Dê bom dia a Ele. Que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo na oração da manhã que nós temos aqui todos os dias. Estamos firmes orando pelo nosso lar, orando para que o Senhor abençoe nosso lar. Se o lar não estiver bem, nada está bem. Se a casa não está em paz, nada está em paz. Então nós precisamos buscar a proteção, a presença do Senhor para dentro do nosso lar. Eu quero começar hoje aqui com um testemunho da Maria de Fátima, que nos acompanha aqui nas nossas orações. Deus te abençoe. E ela escreveu assim: em uma oração em que o Senhor orou por mulheres que desejavam engravidar, eu apresentei a amiga da minha filha, que não conseguia engravidar, e os médicos não sabiam a causa. Através das suas orações, Deus operou o milagre. Muito obrigado pelas suas orações. Que Deus abençoe, viu? E a Fabiane, ela também nos acompanha aqui nas orações. Ela escreveu: em 2020 eu fui diagnosticada com síndrome dos ovários policísticos. E desde então enfrentei muitas lutas. Até tentei fazer tratamento 2 vezes, mas sem sucesso. Após um compartilhamento, comecei a ouvir suas orações e crer na minha cura. Há poucos dias repeti o exame e, para a honra e glória do Senhor Jesus, estou curada sem tomar medicação. Só tenho a agradecer ao Senhor por nos ensinar a orar e confiar. Glória a Deus, que Deus te abençoe, Fabiane. Jesus Cristo pode todas as coisas. Coloque a sua fé em Jesus. A nossa fé está em Jesus. Amém? Coloque a sua fé nele. Coloque a sua fé nele. Coloque a sua fé no Espírito Santo. Coloque a sua fé na palavra de Deus. Eles não falham jamais. Eles não nos abandonam jamais. Não. O Espírito Santo não te abandona. O Espírito Santo está aí. Você pode confiar nele. Você pode caminhar tranquilo, pode dormir tranquilo, pode ir em paz tranquilo para o trabalho, porque o Espírito Santo que habita em ti, ele nunca te abandona. Ele é fiel. Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar essa palavra. Essa palavra está em Lucas capítulo 15, verso 15, que diz assim: por isso foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Preste atenção, ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Antes de continuar, eu quero falar sobre isso. Nós estamos aqui hoje meditando na parábola do filho pródigo. O filho pródigo estava muito bem na casa do pai. Ele estava na direção de Deus. De repente, o filho pródigo, ele, de alguma maneira, acaba se enojando da vida que tinha. Ou num dia onde estava com as suas emoções descontroladas, tomou uma péssima decisão, uma decisão sem consultar a Deus. Aquele tipo de decisão que muitas vezes nós tomamos e que nos levam para um caminho de destruição, para um caminho de tormento, para um caminho de problemas. E ele saiu da casa do pai, pegou a herança dele, e a Bíblia diz que ele foi viver uma vida boêmia, foi viver uma vida segundo a sua vontade, porque é isso que significa a parábola do filho pródigo. E lá ele gastou tudo. Ou seja, tudo que ele tinha na casa do pai se perdeu em poucos meses. E a Bíblia diz que veio uma crise, veio um dia mau, veio uma temporada de problemas, de adversidades. Só que agora ele não tinha um amparo da casa do pai. Agora ele estava literalmente sozinho. Não porque o pai o abandonou, mas porque ele virou as costas. Ele virou as costas, ele quis seguir seu caminho. E a Bíblia diz que o filho pródigo, então, começa a buscar emprego. E ele conseguiu emprego numa fazenda. Mas o tratado dele com o dono da fazenda é: o senhor me deixa morar aqui e comer com os porcos, porque eu estou com fome.
E a Bíblia diz aqui que ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Muitas vezes nós ficamos esperando pelas pessoas, mas as pessoas não vão pagar nossas contas. As pessoas não vão estar conosco no dia da adversidade. Talvez um que outro. Mas nós devemos aprender uma vez por todas que o único que não nos abandona, o único que não sai da nossa vida é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia diz aqui, ninguém lhe dava nada. Às vezes ficamos esperando que as pessoas nos deem reconhecimento, ficamos esperando que as pessoas nos deem, algum dinheiro, algum recurso, ficamos esperando que as pessoas nos deem amor, que as pessoas nos deem carinho, que as pessoas nos deem as suas mãos, e tudo que chega é nada. Porque a nossa dependência não deve estar nas pessoas, a nossa dependência deve estar em Deus. Eu estou sempre falando aqui, coloque a sua fé em Jesus, não coloque a sua fé em mim. Eu sou um homem falho, eu sou um homem limitado, careço da glória de Deus, dependo do Senhor, amo ouvir a Deus, mas assim como você, eu preciso mais dele na minha vida a todo momento. Então, há pessoas que não entendem esse princípio, mas as dores da vida, as adversidades da vida, os ensinam que ninguém lhes dá nada. Se você não trabalhar, se você não buscar, se você não correr por você, os outros não vão fazer isso. Então, muitas vezes, nós apoiamos a nossa confiança nos homens e nos frustramos. Por isso que nós devemos colocar a nossa confiança no Senhor. Mas olha que extraordinária essa palavra. Diz aqui, e é essa parte que eu vou ler para vocês aqui. Eu espero que, você abra seus olhos para essa parte aqui. Diz assim, caindo em si, disse, quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Eu amo essa palavra aqui que diz caindo em si, porque às vezes parece que as pessoas estão, voando, no sentido que estão cegadas, estão enganadas. E enganadas no quê? Enganados esperando que venha alguém para salvá-los, esperando que um super-homem apareça, esperando que um super-herói apareça. Ninguém vai aparecer, porque já apareceu um que se chama Jesus Cristo. E enquanto você não colocar a sua fé em Jesus e alinhar a sua fé para ser uma fé madura em Jesus Cristo e na palavra dele, você vai continuar esperando. As pessoas têm que cair em si. Eu vejo pessoas que estão lá lutando, para manter o seu negócio de pé. Estão lá lutando, dia a dia, eles abrem as portas do negócio, batalhando para tentar vencer, para tentar ganhar o pão de cada dia, para tentar, pagar as contas. Mas uma hora a pessoa vai ter que cair em si. Ela vai ter que cair em si e ela vai ter que ter o seguinte entendimento. O entendimento é, sozinho eu não vou conseguir. Sozinho eu posso levar mais 2, 5, 10, 20 anos para me equilibrar. Existe um lugar na casa do Pai para você. Existe um lugar para você que está sofrendo. Existe um lugar para você que está aí se perdendo na vida. Existe um lugar de amparo. Existe um lugar de força. Existe um lugar de provisão. E esse lugar é na presença de Deus. O filho pródigo caiu em si.
ele caiu em si. Nós não podemos ficar, focados no nosso problema. Não podemos ficar focados em nós mesmos ou esperando que um Salvador venha. O Salvador já veio e ele se chama Jesus. E a Bíblia diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Agora, olha que tremendo aqui essa parte. Vou me levantar, voltar para meu Pai e dizer a Ele: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Gente, essa parte aqui é a parte que Deus mais fala comigo. E falou já por muitos anos comigo nessa parte. Vou me levantar, aqui está escrito, vou me levantar e voltar para o meu Pai. A gente está sempre dizendo para as pessoas: busca Deus, vai na igreja, acredita, vamos lá. E você pega as pessoas no colo e você diz: não desista, não pare. A gente está sempre dizendo: continue orando, continue firme, continue buscando, não para, não para, não para. A gente vem, tentando animar a pessoa, tentando ajudar ela a permanecer na fé, mas eu cheguei a uma conclusão: eu posso continuar fazendo isso, mas eu sei que a vida dela só vai mudar se ela praticar esse princípio. Ela tem que se levantar, porque se ela não se levantar, ela vai depender de muletas, ela vai depender de pessoas. Tem coisas que a gente tem que se levantar, tem que virar aquela chavezinha dentro da gente. Puxa, eu acho que eu vou ter que tomar uma decisão, eu vou ter que me levantar, eu vou ter que me levantar. Se você não se levanta, se você não se levantar, se você não acreditar, que voltar para Deus, se voltar para Deus totalmente, se você não entender isso, você vai continuar sempre no mesmo problema, sempre na mesma luta, sempre com os mesmos pecados, sempre com as mesmas frustrações. Então, você vai ter que virar aquela chavezinha. Eu vou ter que me levantar. Eu não preciso mais que ninguém esteja me chamando. Eu não preciso mais que ninguém esteja me tocando para ir. Eu tenho que me levantar. Se você quebrou na empresa, se você perdeu o seu casamento, se você está no meio de uma depressão, eu tenho uma palavra para você: levanta. Levanta. Levanta, porque as pessoas podem, te animar um dia, te animar 2 dias, te animar por 1 mês, mas não é isso que vai te manter na caminhada. Não é isso que vai te manter em Deus. O que vai te manter em Deus e o que vai me manter em Deus é a gente se levantar. Não adianta eu ficar frustrado, com quem nos deixa, com quem nos deve ou com quem não damos certo. Eu não posso ficar, na pilha de problemas, de dívidas, ou, de N situações que eu estou envolvido. Eu não posso ficar nisso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me levantar. Eu tenho que me levantar, eu tenho que traçar um projeto, um plano para sair do meio da dificuldade. Eu tenho que me levantar. Então eu quero dizer para você que está aí, talvez prostrado, desanimado, desacreditado de tudo na vida, desacreditado de tudo, está na hora de você tomar uma decisão, que nem o filho pródigo. Eu vou me levantar, eu não aceito mais essa vida. Eu não aceito viver sempre preocupado com conta. Eu não aceito viver, sempre indo para um lado e para o outro, e eu não consigo enraizar, eu não consigo crescer, eu não consigo expandir, eu não consigo viver o que Deus tem para a minha vida. Eu tenho que me levantar. Escreve aqui nos comentários: é tempo de se levantar. É tempo de se levantar. Aí você diz: puxa, mas é difícil se levantar. Eu estou prostrado há muito tempo. Está difícil de me levantar. Eu me escandalizei com os homens. Está difícil de me levantar. Me deram uma rasteira. Está difícil de me levantar.
minha esposa me traiu, está difícil de me levantar, eu fui injustiçado. Então preste atenção, Jesus, o Cristo vivo, está aí, bem na sua frente nesse momento. E Ele está dizendo para você, levanta, porque eu vou te ajudar, eu vou te dar força, e você vai viver uma grande retomada na tua vida. A declaração profética que eu tenho para liberar sobre ti e sobre a tua casa é que é tempo de retomada, é tempo de você se levantar, é tempo de você se levantar. Não fica aí agarrado a essas dívidas, não fica aí agarrado a essa doença. Levanta, levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda, porque o Senhor teu Deus vai te sustentar, o Senhor teu Deus vai estar contigo na caminhada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Levanta, levanta, toma uma decisão hoje, eu vou me levantar. Toma uma decisão hoje aí, eu vou me levantar disso. E você vai ver Deus te suster. Você vai ver Deus fazer grandes coisas aí na tua vida, em nome de Jesus. Eu deixo essa palavra no teu coração hoje, amém? E eu gostaria de pedir que você confiasse, que Jesus vai dar todo o suporte para você levantar e continuar a tua caminhada. Ele vai te dar todo o suporte, faz Ele como o Senhor da tua vida. Faz Jesus como o Senhor da tua vida. Diga: Jesus, Tu és o Senhor da minha vida, me ajuda, me capacita. Aleluia, amém? Eu gostaria de pedir que você mandasse essa palavra para o máximo de contatos que você tem. Alguém próximo de você precisa se levantar. Alguém próximo de você está que nem o filho pródigo, talvez todo arrebentado, está tentando sobreviver, mas precisa cair em si e precisa se levantar. Em nome de Jesus, todo aquele que está cego espiritualmente, que abra seus olhos agora. Todo aquele que estava encantado, todo aquele que estava debaixo de encantamentos espirituais, abra teus olhos agora em nome de Jesus. Veja que Deus tem uma outra vida para você. Veja que Deus tem uma vida melhor para você. Veja, levante-se agora, levante-se em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu deixo essa palavra no teu coração, peço que você compartilhe com 10, com 20, com 100, com 1000 contatos, compartilhe essa oração em nome de Jesus. Eu quero, antes de orar por você e declarar o Salmo 91, falar da minha academia, a academia aqui no Global, é uma escola online, onde toda semana eu me reúno com os meus alunos, temos muitos módulos lá, de libertação, de finanças, módulos proféticos, e agora o ano que vem vamos ter um módulo de teologia também dentro da academia. E para quem se inscrever até domingo ao meio-dia, vai receber 21 e-books gratuitamente, tá? É só entrar na academia e você vai ter acesso a baixar esses 21 e-books, tá? Que vão com certeza te abençoar em nome de Jesus Cristo. E um detalhe, você vai se inscrever por menos de R$10. Então é uma oportunidade, e se finalizar ali o ciclo de 30 dias ou 29 dias, você quiser encerrar antes, você encerra. Mas eu gostaria que você experimentasse. Então esse valor para você se inscrever na academia e ter acesso a esses 21 e-books de menos de R$10, é para você experimentar a academia, para você ver que é bênção, para você ver que é propósito de Deus aí no teu caminho. Tá? Então, se você quiser se tornar aluno da academia aqui do Global, vá hoje mesmo no meu site www.vinicius17.com.br. E o ano que vem nós vamos ter novos eventos lá dentro da academia, eventos exclusivos, e toda semana geralmente eu me reúno. Essa semana eu me reuni segunda, terça e quarta só para dar conselho dentro da academia, online com os meus alunos ali, conselho, tirar dúvida, sabe, um tempo de muito crescimento espiritual. Inclusive, eu convido você a estar com a gente aí na academia, certo? Tenho certeza que pode ser um divisor de águas na tua vida, em nome de Jesus. O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site, certo? Também, sábado agora, vamos ter uma vigília, que é a vigília do Espírito Santo. Você é nosso convidado para estar conosco. Eu e a minha esposa somos voluntários numa igreja aqui no coração do Rio Grande do Sul, em Santa Maria.
E vamos ter uma vigília sábado a partir das 18 horas, vamos ter convidados de fora, vou transmitir aqui pelo meu canal. E no domingo teremos Santa Ceia às 9h30 da manhã e 20 horas. Eu estarei ministrando às 9h30 e eu convido você a estar conosco. E hoje, inclusive, vamos ter um clamor pela família. Vamos ter um grande clamor pela família na rua Carlos Ur, número 935. Somos voluntários nessa igreja e só temos uma intenção: servir a igreja do Senhor, ver a obra de Deus crescer, certo? Então, hoje eu estarei junto com os pastores lá. Eu não estarei ministrando a palavra principal, mas no final eu vou fazer uma oração pelas famílias. Se você é de Santa Maria, da região, quiser estar conosco, nesta quinta-feira, às 20 horas, Rua Carlos Ur, número 935, ok? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91 aqui. Deixa eu pegar aqui. Enquanto eu declaro o Salmo 91, compartilhe essa oração. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Deus me mostrou uma Marley atravessando uma ponte. E pontes falam de conexões, falam de pessoas. Marley, Deus está te conectando a alguém. Com certeza vai mudar muito a tua vida. Deus me disse também, diga para Edna que eu estou fazendo uma coisa nova na casa dela. E que assim como o Senhor livrou a vida do teu neto, o Senhor está trazendo mais livramentos para a tua casa. Ele tem ouvido as tuas orações, Edna. Há uma pessoa de sobrenome Goulart que está aí me ouvindo. O Senhor está mudando. O Senhor está mudando história. O Senhor está mudando caminho. O Senhor está te conduzindo para um caminho melhor. Há um homem que está me escutando aí, neste momento. Este homem saiu de uma direção de Deus. E o Senhor está falando com ele. Hoje ele pediu uma resposta para Deus. Ele perguntou para Deus. Ele fez uma oração antes de entrar aqui na minha live. E ele pediu uma confirmação de Deus para a vida dele. E o Senhor está dando uma confirmação para você. E o Senhor está dizendo, não saia do teu propósito. Não saia do caminho que eu te coloquei. Não saia. O Senhor tem planos maiores para a tua vida. O Senhor tem planos maiores. E esse plano que estavam apresentando para você, não é o plano A para você. Esse é o plano seu, não é o plano de Deus para a sua vida. Amém? Eu quero orar agora por você, pela sua casa, no nome de Jesus. Permita-me orar por você. Permita-me profetizar sobre a tua casa, no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, sentimos muito forte a tua presença aqui. É tempo, Senhor, de pessoas se levantarem. Senhor, eu quero declarar, Pai, que todo aquele que está cegado dentro de uma casa, que a partir de agora ele cai em si. Que o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, do Deus vivo, abra seus olhos espirituais, desperte seu coração, e que toda cegueza espiritual seja quebrada. Toda pessoa que está cegada, toda pessoa que está debaixo de encantamento espiritual, toda pessoa, Pai, que está, Senhor, num caminho de trevas, de escuridão e que não vê que está nesse caminho. Senhor, abra os olhos dele, abra os olhos dela. Senhor, abra os olhos do entendimento dessa pessoa agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo.
Eu oro, Senhor, para que pessoas se levantem, aquele que está em depressão se levante, aquele que está doente se levante, aquele que está endividado se levante. Eu quero liberar uma palavra: você vai se levantar e Deus vai te sustentar. Você vai se levantar e a mão poderosa do Senhor repousará sobre a tua vida. E você viverá o que Deus tem para a sua vida. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo: um tempo de rompimento te aguarda, um tempo aonde o Pai abrirá a sua casa para você, um tempo aonde haverá restituição na tua vida, um tempo que Deus vai colocar novas vestes sobre você, um tempo que o Senhor vai renovar a tua autoridade, um tempo aonde o Senhor vai te levantar com poder, com glória, no nome de Jesus Cristo. Eu digo a toda doença: renda-se a Jesus Cristo. Eu digo a toda influência do mal: renda-se a Jesus Cristo. E toda pessoa, Pai, que precisa de um toque de Deus, uma libertação para um filho, uma libertação para o marido, uma transformação, Senhor, toque com o teu poder agora, no nome de Jesus Cristo. E te pedimos perdão, Senhor, por muitas vezes sairmos da tua direção. Guia nossos passos, Espírito Santo. Entregamos nossa vida, família, tudo que temos, tudo que somos a Ti. O futuro pertence a Ti, meu Deus, e não a nós. Obrigado pela nossa família. Pedimos que a presença do Senhor nos abençoe e nos fortaleça, e que o dia de hoje seja um dia de portas abertas, um dia de vitória, um dia de tomada de decisões, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe teu lar. Jesus te ama. Você é importante para Deus. Levante-se. Compartilhe essa oração com outras pessoas. 9 da manhã, vou estar aqui com vocês, e depois 18 horas. Até mais.